Você pode ser gentil, inteligente, até bem-intencionado, mas se não impõe respeito, será ignorado. Porque neste mundo não basta ser bom, é preciso parecer forte. E o homem que vive se explicando, se desculpando, pedindo permissão para existir, acaba perdendo o que mais precisa para viver com dignidade: autoridade. Maquiavel entendeu isso há séculos. Enquanto outros filosofavam sobre virtudes ideais, ele olhava para a realidade brutal. O mundo respeita a aparência da força mais do que a verdade da bondade. Quem se rebaixa demais não é visto como humilde, é visto como fraco, e a fraqueza nesse jogo convida o desrespeito. Esse vídeo é um tapa na cara da passividade. É um chamado para os homens que se perderam tentando ser bons para todos e acabaram irrelevantes para si mesmos. Vamos falar de estratégia, postura, presença, não para alimentar ego, mas para recuperar o respeito que o silêncio está te tirando. Parte 1. A verdade crua de Maquiavel. Ser bom demais é perigoso. A frase mais famosa de Maquiavel ainda causa desconforto em muita gente. É melhor ser temido do que amado, se você não puder ser os dois. E ela incomoda porque revela uma verdade que ninguém quer admitir. O mundo não valoriza os bons, valoriza os fortes. E ser bom sem força é como ser generoso sem recursos. Uma promessa vazia que ninguém leva a sério. Maquiavel observava a política e a natureza humana como quem estuda uma selva. Ele não via o homem como um ser puro, mas como alguém movido por interesse, vaidade, medo e aparência. E notava que os líderes mais eficazes e os homens mais respeitados não eram os que buscavam ser adorados, mas os que impunham presença. Ser bom demais no mundo real é perigoso, porque as pessoas testam seus limites. Quanto mais você cede, mais elas exigem. Quanto mais você se rebaixa, mais elas se colocam acima. E não demora até que você não seja mais visto como gentil, mas como fraco. E quando um homem é visto como fraco, tudo nele começa a ser ignorado. Sua palavra, sua liderança, sua dor. Maquiavel não incentivava a crueldade. Incentivava a clareza. Ele sabia que a bondade sem estratégia é como um trono sem guarda. E um trono sem guarda, cedo ou tarde, será tomado. Se você quer ser respeitado, não basta ser bom. Precisa mostrar que não tolera ser desrespeitado. Parte 2. Quem não impõe limites, vira degrau. Em um mundo que testa continuamente a sua firmeza, o homem que não impõe limites não é visto como gentil, é tratado como degrau. E a verdade é simples. Quem não sabe onde termina, permite que os outros avancem, até não sobrar mais nada. O respeito começa no limite, e o limite começa em você. Quando você aceita ser interrompido constantemente, quando ri de piadas que te diminuem, quando diz sim por medo de conflito, está ensinando aos outros exatamente como devem te tratar. Maquiavel, com sua frieza cirúrgica, dizia que o príncipe deve parecer acessível, mas manter o controle absoluto de seus domínios. E o mesmo se aplica ao homem moderno. Ser acessível não é ser disponível para o abuso. É saber quando abrir as portas e quando fechá-las sem hesitação. É mostrar com postura, não com gritos, que há linhas que não se cruzam, e quem cruza paga o preço. O homem que não impõe limites acaba engolido pelos colegas, pela parceira, pela família, até por si mesmo. Ele vive querendo agradar, evitar conflitos, preservar a paz. Mas essa paz, na verdade, é medo disfarçado. É silêncio comprado com a própria dignidade. E quanto mais ele tolera, mais perde presença, mais perde força, mais perde voz. Até que um dia, quando finalmente tenta se impor, ninguém mais escuta, porque ele mesmo ensinou ao mundo que sua palavra não vale. Respeito não se exige com gritos, mas se constrói com presença, com postura, com a firmeza de quem não se dobra para ser aceito. O homem que aprende a dizer não com tranquilidade, que sabe o que tolera e o que não tolera,
começa a recuperar algo que o sistema tenta apagar: sua estrutura. Parte 3. O jogo da aparência, como o mundo julga sua postura. Você pode ter boas intenções, valores nobres e um coração leal, mas se sua postura transmite insegurança, hesitação ou fragilidade, é isso que o mundo vai enxergar. E é isso que vai te custar respeito. Maquiavel já alertava: as pessoas julgam mais pelos olhos do que pela razão. E essa frase resume uma verdade incômoda: a percepção vale mais que a essência no jogo da influência. Se você se veste como quem quer passar despercebido, fala como quem pede desculpas para existir, anda como quem tem medo de incomodar, o mundo lê isso como fraqueza. Não importa o que você pensa de si, importa o que você comunica, mesmo em silêncio. Aparência, tom de voz, linguagem corporal, firmeza nos olhos, tudo isso fala antes da sua boca abrir. E na maioria das vezes, o julgamento já foi feito antes da conversa começar. Robert Greene, ao tratar do poder, explica que a construção da imagem é uma das ferramentas mais fundamentais para comandar ambientes. Não se trata de fingimento, mas de consciência estratégica. Um homem que não cuida da própria imagem passa a responsabilidade da sua reputação para o acaso, e o acaso nesse mundo não é generoso com os que parecem fracos. Carl Jung diria que a sombra age com mais força justamente naqueles que não têm domínio sobre o que projetam. E quando um homem desconhece a forma como é visto, ele não controla o efeito que causa. Ele é moldado por expectativas externas, se adapta ao julgamento alheio. Vive num eterno pedido de desculpas simbólico por ser quem é, e aos poucos vai desaparecendo. A aparência é simbólica, e o símbolo comunica o que você tolera, o que você representa, o que você carrega. O mundo respeita quem tem clareza na própria presença e despreza, mesmo sem perceber, quem está sempre se explicando. Parte 4. A estratégia do frio silencioso. Como agir sem pedir respeito. Há uma postura que impõe respeito sem precisar de palavras. É a presença firme, o olhar estável, o silêncio carregado de consciência. Maquiavel compreendia que o verdadeiro poder raramente grita. Ele pesa, e esse peso vem do autocontrole, da frieza estratégica, da habilidade de não reagir como a maioria, de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor tenta te desestabilizar. O frio silencioso não é apatia. É maturidade emocional refinada. É quando o homem deixa de ser movido pela ânsia de provar algo e começa a agir com clareza interna. Ele não precisa implorar respeito porque não tolera o desrespeito. Não porque levanta a voz, mas porque não se mistura, não explica demais, não se justifica sem necessidade. Ele fala o necessário, ele faz o que precisa ser feito. E quando ele entra em um ambiente, a energia muda. Não porque ele tenta dominar, mas porque ele não se curva. Robert Greene mostra em suas leis que há vantagem estratégica no mistério. Quem fala demais se expõe. Quem se mostra inteiro o tempo todo se torna previsível. O homem que domina o silêncio, que é seletivo com suas emoções, que observa mais do que reage, torna-se impenetrável. E o impenetrável sempre impõe respeito. Jung diria que esse tipo de postura só é possível quando o homem integrou sua sombra. Quando ele conhece sua própria força, sua raiva, sua escuridão, e não precisa mais provar nada para ninguém, porque já venceu a si mesmo. Essa frieza consciente é o que separa o homem maduro do homem carente. É o que transforma a presença em influência. É o que silencia insultos sem levantar a voz. Pare de se explicar. Pare de se encolher. Respeito não se pede. Você não foi feito para se curvar. Não nasceu para se moldar ao olhar dos outros, nem para pedir desculpas por ter voz, presença ou firmeza. O mundo não respeita o homem que se apaga para ser aceito. Respeita o homem que se conhece, que se contém, que se impõe, não por agressividade, mas por clareza.
A clareza de quem sabe o que tolera, o que representa e o que carrega. Maquiavel nos mostrou que o respeito vem antes do amor. Greene nos lembra que o jogo é psicológico. E Jung nos alerta: se você não integrar sua sombra, ela vai te dominar. Se você continuar se rebaixando, vão continuar te pisando. E o pior, você mesmo vai começar a acreditar que merece. Não peça respeito. Seja o tipo de homem que impõe respeito pelo que carrega em silêncio. E a partir de hoje, que seu silêncio não seja covardia, seja firmeza. Que sua presença não seja decorativa, seja incontornável. Se esse vídeo fez sentido para você, curta agora e compartilhe com quem precisa parar de se explicar. E comenta aqui embaixo: você está impondo respeito ou pedindo permissão para existir? Quero ler sua visão. A conversa continua nos comentários.